Seja bem-vindo ao Webcast, eu sou Gigi Monteiro e tenho o prazer de receber um brilhante advogado tributarista com um grande escritório em Curitiba, que é o JP Balaban e Advogados, mas que também tem sede agora em São Paulo. Eu dou as boas-vindas ao doutor João Paulo. Obrigada por ter vindo, doutor. É um prazer ter você aqui. Gigi, eu que agradeço o convite, em poder estar contigo, primeiramente, e com todas as pessoas que estão nos ouvindo ou até nos assistindo, para falar um pouco sobre o escritório, um pouco sobre o direito tributário, que é um tema que aguça a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. E eu que fico feliz, mas eu acho que a gente tem que começar contando um pouquinho da tua formação, da sua trajetória, para depois a gente contar como é que surgiu o primeiro escritório em Curitiba. Me fala um pouquinho da tua formação primeiro, que eu sei que é um advogado brilhante, eu quero que todos conheçam esse teu lado aí de formação. Gigi, uma curiosidade, me formei em Curitiba, na Faculdade de Direito Curitiba, que é uma faculdade muito tradicional no estado do Paraná e que por mais de meio século, mais de 50 anos, só havia um curso nessa faculdade, que era o curso de Direito. Então, a Unicuritiba, hoje uma universidade, ela sempre teve o foco na ciência jurídica. E quando elegi o direito como minha profissão, como minha grande paixão, no primeiro momento, por influência de pai e mãe, o desejo é que o filho seja ocupante de um cargo público, pela estabilidade salarial, pela aposentadoria. E entrei na faculdade com o objetivo de ser juiz. E, naturalmente, já no primeiro período, até um pouco antes de começar a faculdade, eu já comecei a estagiar no maior cartório do estado do Paraná, que é a primeira vara da Fazenda Pública. Que é uma grande escola, né? Sim, porque você sabe como que o processo nasce, como que o processo corre. E rapidamente passei a ser estagiário do juiz da primeira vara da Fazenda. E na sequência trabalhei com diversos juízes durante uma boa parte da faculdade. E posteriormente trabalhei no Tribunal de Justiça no Paraná, como estagiário também. Já de um desembargador substituto na área tributária. E ali me apercebi que eu não seria um bom juiz. Que bom, você conseguiu passar Desespero ali para os meus pais, não vou ser mais juiz. Justamente porque, e vejo isso que é uma grande oportunidade nós nos conhecermos, né? E sabermos o que efetivamente queremos. E ali no tribunal, eu entendi qual é a função do juiz, né? Que isso é constitucional, né? O juiz tem que ser imparcial. Exato. O juiz tem que saber ouvir, ponderar e melhor decidir. E eu não sou imparcial, eu sou parcial. Eu gosto de defender as causas, eu gosto de defender o meu cliente. Tomar partido daquilo que você acredita que seja né? Não adianta... E isso é inerente à advocacia. O saudoso professor René Dotti, no Paraná, falava em diversas palestras que a jurisprudência ela é criada pelo advogado, porque é o advogado que leva a tese ao judiciário. E a melhor tese prevalece, seja do autor ou do réu, mas a tese, a interpretação do direito, ela é feita pelo advogado. E o bom advogado tem a capacidade de mudar a jurisprudência, de convencer o magistrado. E isso fez com que a minha grande paixão, que é a advocacia, tomasse força e vigor e eu seguisse nessa trajetória. Então, por um bom tempo, eu trabalhei no Tribunal de Justiça, estudava à noite, estagiava no tribunal na parte da tarde e na parte da manhã no escritório de advocacia. E assim foi até a minha conclusão da faculdade de Direito. E aí depois você ainda deu sequência. Aí você tem que aproveitar o ritmo, né? Na sequência eu fiz 2 pós-graduações simultâneas, voltada à área empresarial, sempre com foco no direito econômico, em soluções econômicas. Como eu, enquanto advogado, vou me tornar um ativo no balanço da companhia. Porque normalmente o custo do jurídico é despesa, né? Passivo. Como eu posso transformar isso em ativo? E na sequência fiz essas 2 pós-graduações e fiz um mestrado na Alemanha, na Standbeis University Berlin, em Stuttgart.
E ali foi um grande aprendizado sobre toda a contextualização do direito comercial, societário e um foco na parte tributária. E o nosso escritório, quando abrimos, o nosso foco é a atuação tributária. Diferente de grandes bancas espalhadas pelo Brasil, a nossa atuação ela é restrita a uma única área. Nós só trabalhamos com direito tributário. Vocês montaram um escritório para atender de forma personalizada, num único segmento, para que vocês conseguissem entregar uma maior eficácia nesse atendimento. E quando desenvolvemos o nosso plano de negócio, eu até sou vencido e muitos advogados, a própria OAB é um pouco contra isso, né? Que a advocacia não é atividade empresarial, você não pode tratar um escritório a partir de uma sociedade empresária, ele é uma atividade intelectual. E há várias restrições na OAB no que diz respeito à publicidade, à abordagem de clientes, mas e essas regras precisam necessariamente serem cumpridas. Exato. Infelizmente, hoje nós temos inúmeros escritórios ou até empresas disfarçadas de escritórios de advocacia que expõem as situações que estão trabalhando, por exemplo, com direito tributário, não são advogados, não existe nenhuma regulamentação, não existe nenhuma responsabilidade, mas isso acho que é pauta para um outro programa. Mas, em resumo, quando nós, dentro do nosso plano de negócio, pensamos em criar a JP Balaban, e atuar com o tributário, como que nós podemos criar um serviço diferenciado? Para que isso atraia um maior número de clientes e que eu possa oferecer alguma coisa que seja um atrativo para que eu possa ter grandes nomes. E nesse projeto, nós identificamos que a formação jurídica, independente de onde ela seja feita, seja ela lá no interior do Paraná, seja ela aqui no Largo São Francisco, na USP, seja onde for, isso é comum a todas. A formação jurídica não ensina o profissional do direito, por mais especialista que ele seja na área tributária, a tratar com a contabilidade. Há um abismo, há uma fossa abissal entre o mundo jurídico tributário e a contabilidade. Que são duas coisas completamente distintas. Exato. E o tributarista, o advogado que milita nesta área, uma vez ele estando de frente de uma sentença, de uma decisão favorável, de uma instrução normativa, de uma solução de consulta da Receita Federal, ou até mesmo da própria legislação. No Brasil, o último censo que teve, só em aspecto federal, no último mês de outubro, foram publicadas mais de 30 soluções de consulta pela Receita Federal. E sem contar as legislações, sem contar as outras regulamentações, apenas no aspecto federal. Então, o nível de informações é muito grande. É muito grande. E que a empresa ela precisa estar numa oxigenação constante e muito atenta a essas particularidades. E aí, nesse momento, vocês montaram o escritório em Curitiba, que faz quanto tempo que existe o escritório? Isso em 2014. Estamos completando este ano 10 anos que de bom, existência. Parabéns! E temos clientes nesses 10 anos de existência espalhados pelo Brasil todo. Todo o Brasil, que eu acho que é o importante, né? Eu acho que um bom escritório ele tem que não só atender a todo o Brasil, como também se espalhar um pouquinho. Aí você acabou vindo para São Paulo, sentiu-se a necessidade de montar um escritório em São Paulo? São Paulo é outra realidade. O mercado da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, ele representa 70% do mercado nacional. É um percentual bem significativo. Não tem como você se tornar grande sem você estar aqui dentro. Não dá para ignorar essa parte. É muito. Nós estamos aqui na Faria Lima agora. Se nós olharmos para todos os lados, para todos os prédios que estão aqui, é um oceano azul, é uma oportunidade para você conseguir mais clientes. Sim. E a advocacia atual não consegue atender a todos. E você tem que estar mais perto, né? Isso que eu ia falar justamente agora. Não só atender mais clientes, mas também você estar mais próximo para poder dar um atendimento mais personalizado, né? Sim. E hoje, né?
Nós, quando desenvolvemos o nosso modelo de negócio, e foi um ponto muito diferencial à nossa operação, é que essa deficiência jurídica, como falamos há pouco, no aspecto contábil, nós internalizamos um staff contábil. Então, hoje, a nossa operação está aproximadamente com 50 empregados diretos. Desses 50 empregados diretos, nós temos 30 profissionais seletistas da área contábil, dentro do escritório. E além de mais de 60 profissionais indiretos à nossa operação, que são pessoas que auxiliam, que necessitam da nossa operação. Então, para termos de São Paulo, somos um escritório pequeno, mas em termos do Paraná, Curitiba, e nosso objetivo é crescer de forma orgânica, sustentável. E esse time contábil, ele nos proporciona levar ao cliente o serviço efetivamente completo. Eu ia perguntar mais ou menos isso, perguntar como é que vocês abordam essa educação fiscal para ajudar os clientes a entender quais são as obrigações que eles têm, né? Como é que você leva isso para as empresas? Vamos lá, né? Em relação a esse contexto, nós temos no Brasil uma singularidade bastante grande na tributação. Veja só, nós temos municípios, estados e União. Cada um destes entes possui os seus tributos, seja eles impostos, taxas e contribuições, cujos quais possuem base de cálculos diversas e formas de apuração complexa. A exemplo, vamos pensar sobre uma rede de farmácias. O nosso escritório, inclusive, Gigi, nós atendemos a 7ª maior rede de farmácias do Brasil. Olha que bacana. Uma SA de capital aberto, do Paraná, que hoje está espalhada pelo Brasil todo. Veja só o caso dessa rede de farmácias. Ela possui mais ou menos aí 450 filiais espalhadas pelo Brasil todo. Meu Deus. Agora, peço àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, pensar que você está dentro de uma farmácia e olhar ao seu redor a quantidade de itens que estão ali dentro. Prateleira. Na prateleira. Exato. Já estou pescando o teu ponto. Nesse nosso cliente, são 37 mil itens dentro de cada farmácia com uma tributação diversa. Exato. Como que essa empresa vai fazer a sua apuração fiscal mensalmente? É praticamente impossível o ser humano dar conta de tanta regulamentação fiscal sobre cada item. E dentro desse particular, qual foi a grande alavanca do nosso crescimento e por que, por exemplo, este cliente teve interesse no nosso escritório? Ah, bacana. Me conta isso. A gente desenvolveu uma tecnologia internamente e eu vejo que a advocacia contemporânea, ela, ainda mais na área tributária, vai ser impossível nós ficarmos presos somente aos livros. Não dá para ser tão conservador, né? Não dá para ficar... nem no aspecto de conservadorismo, mas sim no aspecto prático que diz respeito à quantificação do quanto. Não tem como. Não tem como. Aí você pega este cliente, o que a gente fez em relação a isso? Nós desenvolvemos uma ferramenta tecnológica, isso foi criado dentro do nosso escritório. Nós nos debruçamos em cima dessa tecnologia, onde nós pegamos, por exemplo, a respeito de PIS e COFINS. A gente pega essas informações do cliente, obviamente respeitando o LGPD, termos de sigilo e confidencialidade, há diversos pormenores em relação a isso. Mas nós conseguimos, por meio desse sistema, identificar como está sendo feita a tributação de todos os itens, como que ele entrou na empresa, como é que ele saiu. Isso de forma quase que instantânea.
Então, esse cliente... Otimiza um trabalho, assim, porque depois que ele está todo abastecido ali, a coisa anda sozinha. Mas basta nós fazermos a conta. Um trabalho árduo, imagina. 37 mil itens, 450 filiais. Como que esta empresa vai dar conta? Claro que ela tem profissionais maravilhosos no seu staff interno, mas a tecnologia é essencial a fim de que ela possa estar atualizada aos regramentos atuais. Bom, dessa maneira você consegue maximizar aí essa abrangência toda necessária diante dessa grandiosidade dessa rede, porque são... Sim, e de nada adianta nós falarmos sobre teorias, sobre teses, sobre programas do governo federal de recuperação de impostos. De nada adianta nós falarmos sobre essas questões se nós não conseguirmos demonstrar de forma analítica qual é a origem do crédito, da onde ele veio, quanto ele é e por que se pode pleitear uma recuperação. Então, isso é muito curioso e é essencial e é fundamental hoje que o profissional da área do direito, mesmo na área tributária, ele tenha essa capacidade e ele possa ser responsável por isso. Porque o que a gente vê no mercado e vimos quando decidimos montar a nossa operação há 10 anos atrás, é um cenário que se repete. Sim. O escritório, a empresa, ela tem uma ação, ela conhece um determinado benefício tributário, ela conhece a tese. Ok. Mas esse escritório ou essa empresa, ela precisa terceirizar essa quantificação. Então, o contador interno da empresa, o controller, a área fiscal, que já está assoberbada de atividades corriqueiras da empresa, ele tem que parar o que ele está fazendo para conseguir quantificar. E depois ele vai ter que operacionalizar isso. Eu tenho que retificar a obrigação acessória, sim ou não? Então começa a diversos problemas que a empresa vai ter que tratar, para ter um resultado, para ter um ativo, para ter um resultado operacional, para ter caixa. Sim, sim. E com o nosso serviço, e isso com certeza foi a alavanca do nosso crescimento, a gente leva a tese. Hoje, 2024, inteligência artificial, tecnologia, por menor que seja a qualificação do advogado, todo mundo sabe as teses que se discutem no mercado. Isso não é novidade. Isso não é novidade. Mas eu quantificar isso de forma séria é um grande diferencial. Sim. Porque falar... Aquela velho jargão popular, né? Falar até papagaio fala. Exatamente. Então, quando nós falamos em tributário, é fundamental que nós tenhamos essa capacidade em quantificar, em demonstrar a origem do que está se pretendendo recuperar. E quando vem aquelas mudanças tributárias, e isso acontece, né? Como é que vocês fazem para que isso não tenha um impacto ruim para a empresa, para vocês conseguirem fazer remanejar de forma que a empresa esteja sempre conseguindo trabalhar diante das mudanças das tributações? Isso é basicamente nesta sua providencial pergunta que o nosso escritório se desenvolve. Porque as empresas, de um modo geral, dado a essas sucessivas e constantes modificações tributárias, muitas das vezes elas não estão acompanhadas na mesma velocidade de parametrização. E nós não temos no aspecto tributário uma aplicação retroativa da norma. Isso é vedado constitucionalmente. Eu não posso implementar uma restrição tributária hoje isso ter um efeito retroativo. É sempre daqui para frente. Ou seja, a empresa está em dia, está bonitinho, então ela vai se perder em algum momento. Né? Mas a partir desse aspecto em que não há retroatividade da lei tributária, a empresa sempre tem 5 anos, que é o período, é o prazo que a União, né, o Estado e o município têm para cobrar o contribuinte, e também é o mesmo período que o contribuinte tem para pedir
o seu correspondente ressarcimento, a sua restituição ou até mesmo a compensação oriunda de um pagamento a maior ou de uma tributação equivocada. Porque dentro desse aspecto tributário, há exemplo de PIS e COFINS em empresas no segmento do lucro real da não cumulatividade. É um tributo altamente complexo, porque ela trabalha com crédito e débito. Só que não é tudo que gera crédito. E em 2000... Que pena, né? Seria mais fácil, mas não. E em 2017 teve uma decisão do STJ na sistemática de efeito repetitivo, ou seja, uma decisão que vale para todo mundo, se repete, por essa razão efeito repetitivo, que muda o conceito de créditos, permitindo que as empresas possam tomar créditos indiretos, de insumos indiretos. Aí vem as interrogações, o que é insumo indireto? Pois é, eu estou aqui, minha cabeça deu uma pensada aqui. Aí o STJ estabeleceu 2 critérios, essencial e relevante. Exato. E essa é a pergunta que fica dentro das empresas. O que é essencial e relevante para o meu negócio? Pois é, dentro de cada empresa... E talvez para outra empresa não seja. Não seja, exatamente. E aí tem... Uma coisa muito genérica, talvez, uma coisa muito... Então, o STJ permitiu o crédito do insumo indireto desde que provado a essencialidade e relevância do item. Ou seja, é relevante, está tudo bem. Isso cria a nós, advogados, a responsabilidade em conseguir demonstrar para o fisco o que é essencial e relevante. Aí você começa dentro a mexer da com alteração. A ética, a transparência, começa a mexer com uma Então, série de... é nesse particular que nós precisamos identificar essa possibilidade. Então, vamos imaginar um processo de fabricação de um bolo, uma indústria de bolo. É óbvio que o fermento, o trigo, o chocolate, o ovo, hipoteticamente, gera crédito de PIS e COFINS. E aí nós nos perguntamos, e a forma? Ela é indireta, o gás, a energia elétrica, Sim. o fogão. Então, essas particularidades que envolvem a apuração, por exemplo, do PIS e da COFINS, é o que movimenta a advocacia tributária. E sem contar inúmeros programas federais que acabam majorando, reduzindo alíquotas, como o Geraldo Ataliba já dizia, né? É um manicômio tributário. É um manicômio tributário. E isso, a tendência é que as empresas venham a precisar cada vez mais de profissionais sérios da advocacia tributária. Como é de conhecimento de todos, foi aprovado a reforma tributária. Isso vai ter uma modificação bastante grande em relação ao PIS, a COFINS, ao ISS e ICMS. E as empresas vão precisar cada vez mais de consultorias para tratar das suas apurações. Teoricamente, esse IVA dual que está sendo pretendido pela reforma tributária facilitaria a vida das empresas com uma unificação tributária. Não é tão simples quanto parece. Bom, então esse brilho nos olhos que você demonstrou aqui desde o começo, quando você falou que decidiu ser um advogado tributarista, esqueceu a coisa de ser juiz, estava certo, tiro certo, né? Porque está crescendo cada vez mais a demanda, né? A procura de grandes escritórios, o teu já se inclui, obviamente, nessa lista, para solucionar essas mudanças que vêm sempre. Mas o que você observa numa empresa como um dos grandes erros que ela possa estar tendo dentro da história tributária da empresa? O que as empresas normalmente cometem de erro nessa? A desatualização. A desatualização, a superstição e a falta de conhecimento. Porque no Brasil, hoje, existe um grande receio do empresário da retaliação. Por desconhecimento, hipoteticamente, é identificado um crédito e a empresa ela tem o medo de pedir ao fisco
seja ele estadual, seja ele federal ou até mesmo municipal, a devolução. Ela tem medo, porque talvez, num momento não muito distante, ela não pagou o tributo ou sonegou. Então, isso é muito delicado para nós. E, por vezes, a contabilidade da empresa, o próprio empresário, ele sonegou. E ele fica dentro desse receio de fazer este pleito. É óbvio que a empresa engajada na área tributária, até brinco, não existe planejamento tributário mais eficiente que a sonegação. Não pagar o tributo é ótimo. Não tem como qualquer tese tributária ser mais efetiva que a sonegação. Isso é crime. Isso é crime. Não é por aí. Mas você ter dentro da companhia, olhos de lince ao aspecto tributário, contratando assessorias sérias, que estejam devidamente acompanhadas as modificações legislativas, isso traz resultados. Isso traz resultados. Se olhar aí na B3 o balanço de grandes empresas, Magazine Luiza e por aí afora, a quantidade de créditos tributários que essas empresas recuperam é impressionante o volume. É impressionante. Eu acho que é fundamental você ter um escritório, uma bancada de advogados por trás da sua empresa nesse sentido, para você manter a empresa saudável e você poder tocar a empresa tranquilo, né? Porque senão... E hoje nós estamos vivendo um aspecto econômico no nosso estado bastante delicado, né? Nós temos aí os gastos públicos cada vez maior. Se nós ouvirmos os pronunciamentos oficiais, isso se discute em todos os meios de comunicação que a máquina pública está estufada. Não há uma redução destes gastos e o governo precisa pagar a conta. Como que vai pagar a conta? Fiscalizando mais, cobrando mais e muitas das vezes cobranças indevidas. Então, o empresário realmente no Brasil ele precisa ser muito corajoso, porque hoje, nesse contexto, está existindo um movimento cada vez mais por parte dos governos. Isso não é só... É uma briga desleal, né? É uma coisa que você está sempre pisando em ovos, não tem como... E há um movimento de querer arrecadar mais. Isso é um contrassenso, porque a partir do momento em que você tem uma companhia gerando mais caixa, mais lucro, o dinheiro circula. Exatamente. A economia cresce. Mas como é que você vai manter essas empresas vivas? Como é que essas empresas vão conseguir se sustentar para conseguir fazer girar a economia? Uma conta que às vezes não fecha, né, para muitas empresas. Sim, sim. E naturalmente, hoje é essencial para qualquer negócio, em qualquer empresa, não importa o tamanho, existe possibilidade de recuperação tributária. A exemplo de itens monofásicos, itens com substituição tributária, e essas sucessivas modificações da tributação é que muitas das vezes a empresa paga os seus tributos a maior. Então ela precisa olhar isso de forma atenta, com profissionais sérios, naturalmente. É isso que eu ia falar, ela precisa olhar, mas de repente ela não sabe para onde olhar, né? Ela não tem esse entendimento, enfim. E dentro desse cenário todo, dentro dessa, tudo que você me contou agora de inovação, de coisas que vocês desenvolveram para otimizar o atendimento, principalmente grandes redes que vocês atendem por todo o Brasil, qual a expectativa agora do escritório? O que você tem em mente? Vai crescer para mais algum estado? Quais são os seus objetivos agora? O objetivo é crescer com qualidade. Nós conseguirmos manter a singularidade e o respeito ao nosso cliente. De nada adianta nós termos clientes espalhados pelo Brasil, clientes ou filiais do escritório espalhados por todas as capitais do Brasil e não prestar um serviço com qualidade. Exato. Não adianta. Nós precisamos crescer, mas manter dentro do nosso crescimento
os princípios da ética, da responsabilidade, naturalmente da coragem para conseguir levar essas soluções aos nossos clientes e crescer de forma orgânica, sempre levando aos nossos clientes a exatidão de quanto está se recuperando e, fundamentalmente, dar a ele a segurança jurídica atrelado à contabilidade, como isso deve ser lançado. E essas questões particulares que envolvem a contabilidade, é essencial que haja essa integração da ciência jurídica para com a contabilidade. Existe uma empresa, olha a pergunta que eu vou fazer, hein? Nem está aqui no meu roteiro. Existe aquela empresa que fala, não, mas eu acho que eu não quero andar na linha bonitinho, não. A gente não pode andar de uma outra forma paralela que não seja cumprindo as... Existe esse tipo de empresa, assim, que te procura e você fala, meu Deus, o que eu faço com isso? Desculpe a brincadeira, mas aquela velha máxima, né? Se eu andar muito na linha, o trem pega, né? Não é por aí. Como é que contorna essa situação? Recebi uma ligação esses tempos. Doutor, tudo bem? Eu recebi uma notificação da Receita Federal me cobrando um imposto de renda sobre aluguéis que eu recebi. Mas eu não quero pagar isso. Eu falei, então, você ligou para a pessoa errada. Você ligou para a pessoa errada, porque é fundamental, é uma obrigação. A única coisa que eu posso te dizer é, pague. Não Pague. tem jeito. Isso é também importante nós colacionarmos aqui e citarmos. O pagar o tributo, ela é uma obrigação, mas não é uma imposição. Não é uma imposição. E nós temos que tomar muito cuidado dentro da reforma tributária, se não vai ser criada uma imposição pelo pagamento do tributo, uma espécie de confisco. Então, voltando um pouquinho sobre essa ligação que tive, né? Veja só a curiosidade e veja só o erro da operação dessa empresa. O pai deu à filha um imóvel, e o produto do aluguel deste imóvel era para a filha. Sim. Mas o imóvel estava na empresa do pai. O imóvel estava na empresa do pai e, pasme, ela era sócia da empresa do pai. Oh, meu Deus. Você veja o erro contábil. Pois bem, o inquilino pagava o aluguel e depositava na conta da imobiliária, e a imobiliária, por sua vez, passava para a filha. Conta pessoal dela. Obviamente que a imobiliária informou a Receita Federal que ela recebeu a comissão de X% pelo aluguel. Pertinente ao aluguel. E a filha recebeu a notificação, opa, na tua declaração do imposto de renda você não recolheu o aluguel. E volte, o imóvel estava em nome da empresa do pai da qual ela é sócia. E saibamos que até então a distribuição de lucros não tem incidência de imposto de renda e contribuição social. Não seria mais fácil fazer o correto? O aluguel passa pela imobiliária, recolhe a comissão, recolhe o imposto de renda, vai para a pessoa jurídica, ela também recolhe o imposto de renda e contribuição social, que por si só já é muito menor do que o imposto de renda da pessoa física, e faz a distribuição de lucro a título de dividendos, básico. E isso não ocorreu. Então, isso ocorre com a pessoa física, ocorre com a pessoa jurídica, faça o correto. É falta de orientação isso, falta de um profissional ali dando, olha, café com leite, assim, o beabá. E agora, ela me pergunta, e como resolver isso? Eu falei, olha, pague o tributo, não tem escapatória em relação a isso, e a partir de então faça a fazer correto. O recolhimento correto. Faça o recolhimento correto via pessoa jurídica. E não fica um dinheiro frio, não fica um dinheiro sem declaração. Então, isso é um erro o advogado orientar desta forma? Não. Erro é estar fazendo como está fazendo. Então, isso ocorre na pessoa física, ocorre na pessoa jurídica, e dentro da pessoa jurídica, né, nós temos a parte da folha de pagamento
INSS, a parte de terceiros, a parte de RAT. Então, isso é folha, parte do empregado, parte da empresa. Aí tem a desoneração. Você veja só a folha, o quanto é complexa. Tem a parte do PIS, COFINS, a parte do IPI, a parte do Imposto de Renda e Contribuição Social. Veja a quantidade de tributos que envolve a atividade da empresa. Então, naturalmente, elas vão precisar cada vez mais de profissionais desta área. E de nada adianta ter o profissional sem que haja a tecnologia e a integração com a contabilidade. Infelizmente, ou felizmente, mas isso é uma tendência global, Sim. a tecnologia estar atrelada às operações. E hoje, no Brasil, é impossível trabalhar o direito tributário, a consultoria jurídica tributária, sem tecnologia. É assustador, não é? Mas nós estamos caminhando para isso, não tem jeito. É natural, porque a empresa ela vai precisar quantificar. Ela vai precisar quantificar. O que seria o ideal para você dentro da questão tributária? O que você acha que seria uma coisa que talvez facilitasse essas tantas obrigações que uma empresa tem com relação aos pagamentos que ela tem que... Veja só, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha resposta. Né? Ai. Um parecer. Qual seria o seu parecer, uma opinião? Porque eu não estaria aqui sendo convidado a essa entrevista se eu não estivesse crescendo, né? Então, naturalmente que essas dificuldades que existem no nosso sistema, elas fazem com que o nosso escritório, com que o nosso negócio possa crescer e assim possamos alimentar várias famílias e estar cada vez mais crescendo. Então, eu não posso reclamar muito e não devo reclamar, seria até um desrespeito eu reclamar do sistema da forma como está, porque isso nos dá a oportunidade de poder deixar mais claro. Mas uma sugestão que isso com certeza diminuiria a minha atuação, a atuação do nosso escritório, é você ter conceitos mais objetivos. Você trabalhar com conceitos mais objetivos, crédito e débito. E essa foi a intenção da reforma tributária. Essa foi. Então, eu extingo o PIS, COFINS, extingo o ISS e ICMS e crio o meu IVA dual. Então, o PIS e a COFINS vai virar a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ISS e o ICMS vai virar o Imposto sobre Bens e Serviços, na pretensão de trabalhar com a não cumulatividade plena. Mas as regulamentações que estão sobrevindo a despeito da reforma tributária não traduzem isso. Não traduzem isso. E isso vai ser algo bastante delicado para o setor de serviços, por exemplo. Porque o setor de serviço, vamos pensar numa empresa de segurança privada ou uma empresa de limpeza, aqui em São Paulo, no Brasil todo, é um segmento que emprega muita gente. Sim. O insumo é mão de obra. Ou você vai contabilizar como insumo o revólver 38 que o vigilante anda. Não estraga. O revólver você não troca. E o vigilante não fica disparando aí para considerar o projétil um insumo. O colete não tem insumo. Aí a empresa de segurança, a parte do PIS e COFINS, ela é tratada no regime cumulativo. Então, mesmo ela sendo lucro real, ela paga 3,65 sobre a receita bruta e não gera crédito de PIS e COFINS. Aí você pega essa empresa, tira o 3,65 e eu vou para a CBS, numa alíquota, estão falando em 12%. Quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta? Aí nós avaliamos, estamos falando de vigilância, né? Aí nós avaliamos o mercado da vigilância. Quem é o maior cliente dessas empresas? Se nós pararmos para olhar, onde tem mais vigilantes? A primeira resposta é banco.
Mas tem um outro grande cliente, que é o maior de todos, é o Estado. Cada repartição pública, cada tribunal, cada órgão do governo sempre tem um mundaréu de vigilantes. Concorda? Bonito de ver, Sempre tem. E óbvio que quem vai pagar essa conta é o Estado. Porque a empresa de vigilância, a empresa de segurança, ela não vai, ela vai repassar para o cliente esse tributo. E, consequentemente, o Estado já não tem dinheiro para pagar as contas atuais, o preço vai aumentar do serviço, o que vai acontecer? Aquela nossa bola de neve maravilhosa. Imprime dinheiro, não dá certo e gera gera inflação. Então, isso precisa ser trabalhado de forma bastante séria, analisando os segmentos com as suas particularidades. Exato, cada empresa tem sua necessidade. E, para a gente finalizar aqui, falando em necessidade, qual mensagem que você deixaria aqui para esses empresários que estão assistindo a gente, que buscam um parceiro estratégico aí na gestão fiscal da empresa? Gigi, isso é bastante importante, sério, e há uma responsabilidade bastante grande em relação à tributação nacional. Nós estamos aí por vir à reforma tributária. Já é sabido, com a implementação, que a empresa que é uma geradora contumaz de créditos, que ela possui crédito nas suas operações dos tributos originários, seja do PIS, da COFINS, ou até mesmo Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, esses créditos, especificamente PIS, COFINS, eles não vão poder ser utilizados, cruzados, compensados com a implementação dos novos tributos, do IVA dual, da CBS. Então, essa empresa, ela está no momento atual para olhar com muita exatidão e profundidade como está sendo a apuração fiscal dela atualmente. E ela correr ao máximo a formular esses pedidos de restituições ou ressarcimento ou até mesmo realizar compensações, porque com a implementação da reforma tributária, ela não vai poder utilizar esses créditos na operação atual. Então, o momento agora de reflexão e, sobretudo, ação, para que ela não deixe esse dinheiro que é dela, que pode se tornar caixa hoje para amanhã, porque aí vai ser muito mais delicado e difícil a viabilidade e a tradução desse crédito em monetizar ele, como vai virar resultado dentro da minha empresa. Muito bem. Bom, se você ficou perdido aí pensando quanta coisa a minha empresa tem que fazer para não perder tudo isso, então eu te convido a conhecer o escritório do Dr. Balaban, que está aqui com a gente. Ele tem escritório aqui em São Paulo, tem escritório em Curitiba, mas certamente pode prestar uma excelente assessoria de ponta, com estratégias assim que vão fazer com que sua empresa esteja aí sempre enquadrada no que tem que estar para andar de forma correta com a tributação, certo, doutor? Te agradeço muito aqui as respostas, agradeço ter vindo falar sobre um tema tão delicado aqui, né, no Brasil, e te desejo sorte, não só aqui em São Paulo, mas pelo Brasil todo. Muito obrigado, Gigi. Agradeço a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, pela atenção, especialmente a você pelo convite, para falar algo que tanto amo, que é a advocacia e o direito tributário. Uma pena que o nosso tempo está se esgotando, mas teríamos muito mais assuntos a conversar a respeito dessa necessidade nacional, que é saber um pouco sobre os tributos no nosso Brasil. Obrigado a todos, doutor. E um excelente dia. Muito obrigada. Bom, encerramos aqui então o programa com o Dr. J.P. Balaban e Advogados, é o nome do escritório que você deve procurar, tem aí as redes sociais para você conhecer um pouco mais do trabalho dele. Espero que vocês tenham gostado e se ficou dúvida, não deixe de procurá-lo, tá bom, gente? Um beijo a todos e muito obrigado para você que nos assistiu até aqui.